Serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Receba a saudação do nosso pastor. Nesta noite gostaria de convidá-lo também a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 1. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, e o capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Todo o pensamento de Deus em relação à humanidade, desde a sua criação até o momento final da história, nós encontramos na Bíblia Sagrada todo o pensamento de Deus, especialmente em relação ao homem, tendo em vista que Deus é o Criador de todas as coisas. O homem ele afastou-se dos propósitos pelos quais Deus lhe criou, e por afastar-se do propósito pelo qual ele existe, então ele deparou-se com muitas coisas que desagradam a Deus. E a principal coisa que desagrada a Deus é a desobediência, porque a desobediência ela provocou algo terrível na vida do ser humano, que a Bíblia chama de morte. A morte é o julgamento divino sobre a desobediência da vida humana, pois Deus havia dito no início da história da humanidade a um homem chamado Adão que ele poderia viver livremente e comer de todas as árvores que existiam no jardim, porém do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Este certamente morrerás era uma sentença. Deus deixou o homem com a liberdade de tomar a decisão do seu próprio destino. Ele preferiu escolher a desobediência, pois a tentação que ele havia passado tentou levar a viver a vida independente de Deus. E na ansiedade de viver a vida independente de Deus, não precisando de Deus, ele então atrapalhou-se e experimentou o julgamento divino que a Bíblia chama de morte. Morte significa separação. A separação da comunhão com Deus. Separado da comunhão com Deus, ele ficou sob juízo divino, pois Deus havia predito também: tu és pó e em pó te tornarás. Então a Bíblia fala da morte física. A morte física é consequência da desobediência. E a morte física, ela foi o resultado da desobediência, mas o homem passou também a experimentar a morte espiritual. A morte espiritual é a separação da comunhão do homem com Deus, porque a palavra morte quer dizer separação. E o homem então ele está separado de Deus por conta do pecado e ficou sentenciado à morte física e consequentemente à morte eterna. Os que vivem na prática do pecado estão sob o juízo divino. Foi lido aqui na leitura oficial que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E perecer aí está falando de juízo, mas tenha a vida eterna. O contrário aos atributos divinos é algo terrível. Eu vi certa vez uma palestra de alguém contando algo interessante. Eu achei interessante quando ele perguntava à plateia em que ele estava dando uma palestra: mentir é errado, é certo ou é errado? E alguém disse: mentir é errado. Por que errado? Porque engana as pessoas. E por que é errado? E foi perguntando a vários, mas a resposta não lhe satisfez. Até que alguém lhe disse: porque Deus é verdade.
Deus é a verdade. Aleluia, glória a Deus. O problema da mentira é porque Deus é a verdade. O problema do pecado é porque Deus é santo. O problema da injustiça é porque Deus é justo. Quando alguém se levanta contra o atributo divino, ele está indo de encontro a Deus. E aí está correndo um grande perigo. Porque quando o homem se levanta contra Deus, ele está sob julgamento. A Bíblia revela que Deus é santo, e a santidade de Deus repugna o pecado por inteiro. Deus é tão puro de óleo, diz a sua palavra, que ele não pode comungar com o mal, ele não pode ver o mal. Então, quando o homem está vivendo na prática do pecado, ele está indo de encontro à natureza divina, que é santo. A santidade de Deus é algo tão sério que as pessoas passam desapercebido por elas. Mas o homem será condenado não porque Deus é ruim ou mau, não, Senhor, porque ele está indo de encontro a um atributo de santidade divina. Porque Deus, ele é santo, e a santidade não pode comungar com o pecado, não habita, não tem como haver comunhão entre luz e as trevas. Não existe comunhão entre o cálice da bênção e com o cálice da maldição. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se rende e serve a Deus, ou então não tem outra escolha. Você